Shalom, querido, sou o pastor Ronaldo, aqui da comunidade Mishpahat Donai, e vou hoje compartilhar um breve estudo que vai edificar nossas vidas. Nós tivemos hoje aqui um Bar Mitzvah, uma celebração de reconhecimento do que é a entrega da vida de um jovem para o Senhor, para andar nos caminhos do Senhor. Ele se coloca na posição de maturidade, de falar, passo a ser responsável definitivamente pela minha vida. E os pais, eles deixam de ter uma responsabilidade espiritual com o destino, a salvação desse adolescente. Os pais estarão ali o tempo inteiro, juntos, ao lado, ministrando, cuidando, protegendo, mas, a partir de hoje, essa decisão interior, ela tem que ser maior do que a decisão dos pais. E se tornar maduro é um processo. Se tornar maduro é uma decisão. É algo que nós precisamos reconhecer as nossas imaturidades. E muitas vezes nós precisamos de pessoas para nos ajudar a fazer isso. E privilegiados são os casados quando têm esposas e esposos que contribuem para que isso aconteça. Porque eu entendo que nós vamos amadurecer até a vinda do Messias, até termos o corpo glorificado junto com ele. A cada dia nós vamos amadurecer. A cada dia nós vamos melhorar, aprimorar, aprofundar. Mas precisamos uns dos outros, né? Então, aos casados, né, a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, por isso. Porque um ajuda o outro. E os pais ajudam os filhos, né, também. Somos os que temos os pais vivos extremamente privilegiados, e os que são pais, né, extremamente privilegiados para poder ministrar seus filhos. E quem não tem pai, quem não tem filho, é extremamente privilegiado porque tem tempo para ajudar outras pessoas, né, para gastar tempo ministrando corações, ouvindo os fardos, os pesos, né? A Bíblia fala para nós suportarmos uns aos outros. Então nós precisamos gastar esse tempo. Pensa o tanto que é bom você ligar para alguém e a pessoa falar, vem que eu quero te ouvir. E a pessoa te ouvir durante horas, sem querer nada em troco. Isso é maravilhoso. Então, vamos nos dispor a fazer isso. Um dia, enquanto eu era aí adolescente, né, infelizmente não tive uma cerimônia linda como essa, eu tirei um belo de uma nota vermelha bem feia. Talvez não tenha sido 0. E aquilo foi muito frustrante, muito chocante, muito difícil, porque, afinal, meus pais me davam tudo que eu precisava para estudar. E eu recebi da minha mãe um cartão, esses cartões como de aniversário, né, esses cartões de mensagens. E nesse cartão falava que um homem maduro é aquele que toma o leme do barco da sua vida nas mãos e escolhe os mares que quer navegar. E de tudo que ela escreveu, de tudo que estava naquele cartão, eu guardei essa frase. Infelizmente eu não tenho mais esse cartão. Mas isso ficou guardado dentro do meu coração de uma forma muito forte. E a Bíblia fala exatamente isso. Que nós temos um leme na nossa vida, que nós precisamos dominá-lo, cuidar dele, e esse leme é aquele que guia a nossa vida. E esse leme se chama a língua. A língua está em Tiago 3, depois nós vamos ler. Vamos ler, Tiago 3. Eu vou fazer uma leitura corrida, ele é um texto um pouquinho extenso, mas vamos entender a profundidade disso, porque agora há pouco eu falei, nós precisamos ouvir as pessoas. E nós nascemos para isso, nós que somos chamados por Deus para poder ganhar vidas, sermos pescadores de homens, nós temos tanto que falar quanto ouvir. Mas o que nós temos dito? Como têm sido as nossas palavras? Então ele começa falando assim, Tiago 3. Não muitos de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pelo fato de saberem que seremos julgados com maior severidade. Quanto mais conhecimento nós temos e quanto mais oportunidade nós temos de falar, mais contas nós temos que prestar das nossas
palavras da nossa língua. Então ele fala, você quer ser mestre? Cuidado, você vai ser muito cobrado, muito exigido. Porque todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça naquilo que diz, que fala, é um homem maduro, é um ser humano maduro e capaz de tomar as rédeas de todo o seu corpo. Então, primeiro faz a analogia da língua com uma rédea de animais, né? Que coordena o animal para um lado e para o outro. Quando colocamos freios na boca de um cavalo para que eles obedeçam, nós podemos controlar o corpo todo do animal. Prestem também atenção em um navio. Embora seja tão grande e impelido de fortes ventos, o piloto o dirige na direção que quiser, mediante um leme pequeno. Um leme pequeno. A nossa língua é bem pequena. Da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo, mas se gloria de grandes coisas. É o único órgão que consegue se gloriar de uma forma muito veemente, porque por mais que eu tenha gestos para fazer, e tenha expressões para fazer, esses gestos eles não comunicam da mesma forma do que o que a língua faz. Então a língua ela vai falar mais adiante, tanto abençoar quanto amaldiçoar. Tanto bem dizer a Deus quanto bem dizer as coisas do mundo. Vejam que um fogo pequeno é capaz de queimar uma floresta. Sim, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela está alojada entre os membros do nosso corpo. Isso é muito interessante. Como que a língua está alojada no meio dos membros do nosso corpo? Porque ela está entre a mente, raciocínio, intelecto e o coração. Os sentimentos, a alma. Ela está aqui no meio, ó. E é ela que coordena. Aliás, ela deve ser coordenada. Mas o que ela faz afeta diretamente a alma, o espírito, o intelecto e o raciocínio. Está alojada entre os membros do nosso corpo e o contamina por inteiro, incendiando todo o curso da nossa vida. Seu fogo é alimentado pelo inferno. Então aqui é muito forte isso. A língua pode nos conduzir para a perda da salvação. Os seres humanos dominaram e continuam domesticando todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Entretanto, ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, maligna, cheio de veneno mortal. Será que a gente não consegue mesmo controlar a língua? Que o apóstolo Paulo afirma, categórico. Seres humanos, vocês vão conseguir dominar todos os animais, dos maiores aos menores. Agora, principalmente, tem técnicas fantásticas para dominar os animais. E a língua? Tem uma estratégia. Enquanto os seres humanos comuns, é muito difícil. Mas ele vai continuar explicando. Com ela, com a língua, nós bendizemos a Adonai, o Pai. E com ela, amaldiçoamos as pessoas que são criadas à imagem de Deus. Quando eu amaldiçoo uma pessoa que é criada à imagem de Deus, o que eu estou fazendo? Amaldiçoando a Deus, da mesma forma. Ainda que a pessoa tenha te dado todos os motivos pelos quais ela mereça, humanamente falando, ser amaldiçoada. Se você abre a boca, se eu abro a boca para amaldiçoar uma pessoa, a imagem semelhante de Deus é como se eu estivesse amaldiçoando a Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Quantas vezes por dia a gente fala uma coisa boa e depois fala uma ruim? Antigamente, hoje eu já não vejo muito mais, né? Lá na minha família existia muito isso. Eu fazia assim, ó. Bater na boca. Quem bate na boca aí, levanta a mão para mim. Quase ninguém mais bate na boca, né? Então a gente tem que ficar mais atento para ver se a gente não está precisando, sabe? Quando fala alguma coisa, dá aquela palmadinha não é só para alertar, viu? Só para... O que eu falei? Deus de misericórdia. Misericórdia da minha vida. Irmãos, não é correto que as coisas sejam desta forma. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Pode? De uma fonte de água não brota dois tipos de água. Ela brota uma água natural ali o tempo inteiro. Ou ela está ruim, ou ela está boa. Agora tem um caso na Bíblia de uma fonte que era amarga.
que Deus vai lá e faz ela ficar doce. E não só uma vez. E a figueira pode produzir azeitonas, meus irmãos? Tem jeito aí de fazer um enxerto e fazer a oliveira produzir azeitona? Vai sair outra coisa. Ou a videira pode produzir figos? Tampouco uma fonte de água salgada produzirá água doce. Como que está? O seu coração está cheio de quê? E o que você tem profetizado e falado com a sua boca? Tem 3 coisas que você pode fazer com a boca: abençoar, amaldiçoar ou ficar calado. Só uma está certa. Só uma está certa. Tem a hora de calar, certo? Existe a hora de calar. Mas no contexto entre falar, abençoar, amaldiçoar ou calar, calar não é uma opção. Porque na hora que você deve abençoar alguém, você não pode se calar. A hora que te dão um troco errado, a hora que fazem qualquer coisa, uma fechada no trânsito, qualquer situação, onde você foi confrontado a liberar uma palavra de maldição, você precisa abençoar. Ou abençoado. Vai com Deus. Quem dentre vocês é sábio e tem entendimento? Todos aqui nós temos muito entendimento, somos sábios. Demonstre a sabedoria e o entendimento mediante a sua boa conduta, por ações praticadas com humildade que procede da sabedoria. A decisão daquilo que você fala influencia diretamente no seu comportamento. Quando eu começo, às vezes, a ficar bravo demais em casa, eu gosto de contar das minhas coisas, né? Quando eu, às vezes, começo a falar mais firme, sem precisão, né? Às vezes, levanto um pouco mais o tom de voz. Vocês me conhecem que eu sou muito manso, mas às vezes eu estou ali conversando e dou aquela exaltada assim, mas não precisava fazer isso, né? Uma coisa assim. Quando eu me percebo que eu estou ali, graças a Deus, eu tenho uma esposa que me orienta, o que eu preciso entender? Que a minha fala, a minha boca está influenciando diretamente o meu comportamento. Se eu não me corrijo no primeiro vacilo, o segundo é extremamente fácil, o terceiro, o quarto. E aí não é o caso da casa de ninguém aqui mais, vira uma contenda infernal. Isso que fala aqui, que a língua é como se fosse o fogo do inferno, é o que acontece dentro de muita casa. Palavras mal pensadas, palavras malditas, literalmente malditas, mal expressadas, mal faladas, que trazem peso, que não liberam as pessoas. O que aconteceu com o Caleb aqui hoje, impulsionado, liberado, nós temos que fazer isso todos os dias, uns com os outros. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, além de ser a inveja, ela é inveja amarga. Olha que coisa estranha. E o que é inveja, irmãos? Inveja é você achar que Deus não te deu o suficiente. Simplesmente. Porque Deus nos dá tudo aquilo que Ele quer nos dar, baseado na sua vontade e baseado na nossa busca. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então Ele nos dá abundantemente, dá com liberdade, mas Ele dá para cada um uma coisa diferente, um tipo de vida diferente. E cada um busca mais do que o outro, ou menos do que o outro. Então, quando eu tenho inveja, eu estou falando: Deus, o Senhor não me deu a mesma coisa, ou tanto quanto deu para o irmão tal. E essa inveja se torna em amargura, porque ela deixa de estar dentro de você e começa a ser expressa uns aos outros. E muitas vezes até para a própria pessoa que é invejada. Coração cheio de inveja amarga, ambição egoísta, que é muito semelhante. Não se gloriem disso, nem ataquem a verdade com mentiras. A melhor coisa que você pode fazer quando você ouvir algo que você duvida é esclarecer.
Falou algo de alguém? Irmão, vamos esclarecer? Posso ligar para o fulano? Vamos resolver isso aqui? Eu preciso clarear. Ouviu alguma coisa que está fora, que às vezes apertou o coração? Se você está sensível para com Deus, se alguém te conta alguma coisa que é mentira, alerta. O Espírito de Deus alerta dentro de você. A Bíblia diz que os filhos de Deus não são confundidos, não são enganados. Agora, se o coração está cheio de inveja, o coração está cheio de ambição egoísta, o coração está cheio de maquinação do mal, a mentira entra em você como verdade. Já faz parte, já está dentro de você, está dentro da mesma família. Essa sabedoria não é do tipo que procede do alto. Ao contrário, é terrena. Opa, tem 2 tipos de sabedoria aqui então. E isso me chamou muita atenção. Porque existe a sabedoria que vem do alto, que é aquela que me traz frutos, comportamento, reconhecimento das pessoas, que faz com que as minhas atitudes venham a dar certo, ainda que em meio a tribulações, a dificuldades, a tropeços, mas a gente vê a vida prosperando, não estou falando só de finanças, você vê um casamento andando numa toada boa, você vê suas amizades, você vê sua igreja, você vai vendo as coisas funcionar. É a sabedoria que vem do alto, vem dos céus. Mas aqui diz que existe uma sabedoria terrena. E também é sabedoria. E também edifica. E também preenche no coração um espaço. Mas é a sabedoria terrena, que te engana em relação àquela que é a sabedoria que vem do Pai, que vem de Deus. Ao contrário, há uma sabedoria terrena que não é espiritual e é demoníaca. Estou lendo 16. Porque onde existe inveja e ambição egoísta, há discórdia e toda espécie de práticas indecentes. Vocês acham que eles estavam falando isso aqui para quem? Para o time de futebol dele? Para a escola do filho? Para quem que era essa mensagem? Para o corpo do Messias, para a comunidade. Para que não houvesse problemas ali dentro que não fossem tratados e resolvidos. Não que não fossem existir, mas que não fossem passados por cima. A sabedoria do alto é, antes de tudo, pura. Olha, anota as características. Pureza. É quando você consegue conversar com alguém, relacionar com alguém, seja que você considere essa pessoa mais nobre ou menos nobre do que você, mais rica ou menos rica que você, mais capaz ou menos capaz que você conversa com a mesma pureza, como uma criança conversa com todo mundo. É por isso que a gente tem que ser como criança. A criança, a não ser quando ela já começa, né, a se inclinar para o mal, e etzer hará, inclinação do mal, ela não sabe se você é rico, se você é pobre, se você não sabe nada. Ela simplesmente conversa. Ela tem a sabedoria da pureza. Depois disso, essa sabedoria é pacífica. Quantos anos você convive com a pessoa sem guerra? Conflito, sim, né? No casamento, um conflito. Na igreja, às vezes um conflito, alguma coisinha que acontece. Mas sem guerra. Sem apontar o dedo uma para o outro. Essa é a sabedoria que vem de Deus. Ela traz paz dentro da igreja. A gente convive com os irmãos assim, naquela harmonia, naquela tranquilidade. Pura. Depois, dócil. E essa é uma característica que eu creio que nós temos sido felizes aqui. Essa doçura que a gente tem. O amor, o abraço, o carinho, não é verdade? Essa sinceridade, quando a gente vê, a gente alegra. Né? E as pessoas comentam isso. Visitantes, né, que vêm aqui costumam falar, olha, fazia anos ou nunca tinha ido no lugar onde eu recebi um abraço tão bom. Doçura. É racional. Olha que interessante. A sabedoria que vem de Deus, ela te permite raciocinar sobre as coisas. Por que estou fazendo isso? Por que estou fazendo aquilo?
por que esta pessoa está agindo assim, raciocínio, inteligência. Muitas vezes as pessoas falam, esse povo que vai à igreja aí é tudo tolo, coloca uma venda nos olhos deles, eles ficam iludidos, enganados. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela te faz ser racional. Você pensa naquilo que você está fazendo, você pensa na liturgia que você está servindo, por que você está fazendo isso. Você tem respostas. Ser racional é ter respostas, tanto para a sua própria crença, tanto para você prestar contas da sua fé. Há pessoas que não vão aceitar, e eu conheço, você dizer, Deus me disse, ou isso é assim porque a Bíblia diz que é assim. Elas não vão aceitar essa resposta, elas querem uma resposta racional. Nem tudo vai ter uma resposta racional. Mas se você tiver a sabedoria de Deus, você convence com o raciocínio algo que é espiritual. Porque é o que diz aqui, a sabedoria racional. Um dia podemos falar mais sobre isso. Ela é cheia de misericórdia. Misericórdia quando você ama uma vida que está errando. A misericórdia, ela é válida para uma pessoa que está em erro. Um filho, quando ele está andando obediente, perfeito, tirando notas altas, que misericórdia que o pai precisa exercer sobre ele. Você vai amar, você vai curtir, você vai abraçar, você vai presentear, você vai viver com ele. Agora, quando ele começa a apresentar problemas e dificuldades, seja elas quais forem, aí o pai precisa exercer de misericórdia. É aquela história do pai que pegou o bebê com a fralda e ele não joga fora o bebê. A fralda suja. Ele tira a fralda e joga a fralda fora. E o bebê, ele exerce misericórdia. Então, a gente precisa exercer misericórdia aqui, uns com os outros. A não ser que a pessoa não queira mais a misericórdia. E aí é um outro aspecto. É quando a pessoa não aceita mais a misericórdia. Ela não quer mudar a sua vida. Ela quer continuar vivendo como ela entende que deve ser. De uma forma diferente, por exemplo, de um contexto de uma comunidade. Aí a misericórdia não funciona mais. Mas a sabedoria de Deus é misericordiosa. E cheia de misericórdia. Cheia de bons frutos. Quais são os seus frutos? Eu falo isso, acho que em todas as ministrações que eu pego o microfone, praticamente eu falo isso. Se você não tem frutos para apresentar para Deus, boas obras, algo está errado na sua vida. Você precisa ter bons frutos, boas obras, boas ações, boas práticas. Ela é imparcial. Olha quantas características. Imparcial, para mim, casa muito bem com pureza. Porque a imparcialidade mostra que, por mais que nós sejamos diferentes, nós nos tratamos da mesma forma, com imparcialidade. E, por fim, ela é sincera. E uma definição muito linda que eu ouvi sobre o que é sinceridade é sem cera. As máscaras dos teatros antigamente eram feitas de cera. Então eles falavam, tira a máscara, seja sem cera ou sincero. Então no meio de irmãos, no meio da família, nós não temos que ter máscaras, nós temos que ser sinceros. A ponto de, se alguém te falar algo que você precisa ouvir, que você também tenha sinceridade em receber. Porque senão chega um ponto onde ninguém pode falar nada para ninguém. Se falar qualquer coisa, mas não vou inventar exemplo. Qualquer coisa que falar, a pessoa se sente magoada e ofendida. E por fim, os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça, serão justos. Tudo isso está interligado a quê? Todas essas características, toda essa sabedoria, toda a prática do comportamento humano está conectada à língua. E o texto que o Caleb leu aqui, a Parashá Matot, ela é uma palavra onde Deus fala para Moisés para que ele fale para os líderes das tribos, os líderes de cada das 12 tribos, para que aqueles 12 líderes, ou os líderes em geral, pudessem instruir
os pais e os esposos sobre os relacionamentos para com os filhos, especificamente com as filhas e com as suas esposas, no quesito da língua. Porque o que diz aquele texto que eu li no começo, antes do Bar Mitzvah do Caleb? Que quando uma mulher faz um voto, aliás, antes, quando um homem faz um voto, uma promessa diante de Deus, ele tem que cumprir, ponto. Homens, não tem chance para nós. E eu já antecipo o desfecho do que eu ia falar. Não façam votos. Ninguém é obrigado a fazer voto e promessa. Vou falar mais sobre isso. Homem, fez um voto, cumpra. Não tem argumento para nós para descumprirmos votos. E aí ele vai falar, se um pai ouve uma filha fazer um voto, uma promessa, ouvir, boca, vou falar sobre isso. E esse pai não concorda com aquele voto, pelo motivo que ele seja, ele simplesmente anula aquele voto. Ele fala, Senhor, minha filha não vai cumprir esse voto. E Deus perdoa a filha. Como esposa, da mesma forma. A esposa fez um voto, o marido ouviu o voto, se ele não concorda com esse voto, ele anula o voto. Por proteção. Aqui eu estou falando de um ambiente bíblico, tá? Não estou falando de um ambiente pervertido. Por que a gente tem que fazer voto? Por que a gente faz uma promessa para Deus? Quando eu prometo algo para Deus, normalmente eu quero um benefício. Alguém já fez promessa e voto para não receber nada no final? A promessa e o voto normalmente está vinculada a um benefício. Eu não estou falando de jejum. O jejum é uma outra história, um princípio espiritual. Estou falando de voto. Ah, Senhor, eu não vou fazer isso para o Senhor me dar aquilo. Eu vou andar daqui até a cidade tal para o Senhor me dar uma cura. Eu vou fazer esses votos. A tradição judaica fala que votos, em geral, são desconfiar de Deus. É não confiar plenamente naquilo que Deus deve fazer para você. O ideal é não fazer votos. Há propósitos que nós podemos fazer diante de Deus. Propósitos de melhorar nossa vida, diminuir nosso tempo de redes sociais. Propósitos que a gente faz para edificar nossa vida. Mas quando eu faço algo que no fim tem uma condição para que Deus me atenda, isso é muito perigoso. Então Deus diz, é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Agora, fazer um voto é garantia que Deus vai cumprir? É garantido, é certeza que Deus vai cumprir? Não, porque Ele tem a vontade dele. Ele tem a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Votos só são válidos se saem da boca. Não existe voto feito no pensamento. Você fez voto no pensamento aí. Por quê? Porque quando a palavra sai da boca, ela passa no meio das duas centrais que nós temos. Ela está no raciocínio, no intelecto, na mente e no coração. Antes de você falar qualquer palavra, foi o texto de Tiago diz, você tem que passar aqui e aqui. Depois sai da sua boca. Se passa no racional, se você vai fazer uma promessa para barganhar com Deus, o teu racional já vai te dizer para não fazer. E o teu coração vai pesar, porque você vai falar, Deus é suficiente para me proporcionar essa bênção que eu quero, sem ter que oferecer nada em troca para Ele. A nossa boca é o primeiro órgão que expressa tudo aquilo que está dentro do nosso coração. A boca, a língua. E a minha proposta hoje para vocês é refletir agora sobre o que tem saído da sua boca. E como você tem falado para com as pessoas. E como você, marido, tem falado com a sua esposa. E como vocês, filhos, têm falado com seus pais.
E mais do que isso, o que tem saído da nossa boca para com Deus? Ah, Deus! O Senhor resolve esse negócio aí, viu? Porque eu não aguento mais. Estou de saco cheio com esse negócio. Eu já ouvi gente falar isso. Eu já ouvi falar desse jeito com Deus. Não aguento mais esse negócio que o Senhor arrumou para mim aí, ó. Resolve esse trem. É sério? E sabe outra coisa que eu quero que você reflita hoje? O quão calado você tem sido. Quanto tempo você tem perdido de falar boas novas para as pessoas que estão ao seu lado? Lembra das 3 coisas? Abençoar, amaldiçoar ou calar. E eu sei que tem muitas bocas aqui que estão caladas, que não têm falado aquilo que Deus te direcionou para falar. Que estão tímidas ou estão com o coração cheio de amarguras e por aí vai. Então hoje é um dia de não só de pensar, mas de começar a agir e mensurar como que você pode usar a sua boca para abençoar vidas. E eu quero orar por vocês e por mim também. Vamos ficar de pé. Eu quero clamar para que o Senhor possa completar essa obra sobre os nossos lábios, sobre a nossa língua, sobre os votos que nós fizemos e não cumprimos, ou aqueles que fizemos irrefletidamente, que não temos condição de cumprir. Eu quero, Deus, orar e abençoar teu povo. E também que o Senhor Deus coloque sobre a minha vida, da mesma forma como necessito, esse temor de Ti antes de falar. Nós não precisamos de freios e cabrestos sobre a nossa boca, mas nós precisamos da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, para colocar ordem na nossa língua. Para colocar ordem, Senhor, naquilo que nós temos falado, orado, profetizado. Se temos, Deus, feito orações tolas, se temos, Deus, nos calado, eu oro e clamo para que o Senhor possa nos avivar agora. Como o Senhor tocou uma tenaz na boca do profeta, para que ele pudesse ter ali, Senhor, um toque da Tua presença, nós clamamos que não haja fogo do inferno sobre a nossa língua, mas que haja, ó Deus, o fogo da Tua palavra, a virtude da Tua palavra, as características da Tua sabedoria sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E se for preciso, ó Deus, como fala também nos Salmos, nos Provérbios, que nós usemos os soldados da nossa boca, os nossos dentes, para calar, para fechar a nossa boca, antes, Deus, de amaldiçoarmos. E quando abrirmos, Deus, a boca, será para profetizar coisas boas. Eu oro por fim, ó Deus, se fizemos votos, Deus, se fizemos votos sem refletir, nós clamamos ao Senhor, nos dá força para cumprir. Nos dá, Senhor, estratégias, direcionamento, nos dá correção, Senhor. E pedimos, Senhor, também misericórdia sobre nós. Pedimos misericórdia, Deus, porque queremos ser sábios e que possamos fazer colheitas, Senhor, colheitas de justiça, colher a Tua justiça através do nosso comportamento. Abençoa-nos em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Glória a Deus.